E agora nós vamos mostrar as denúncias da Receita Federal que foram apresentadas na manhã desta segunda-feira em uma coletiva. E ainda a resposta do prefeito de Montes Claros, Rui Muniz, direto do Hospital das Clínicas. Confira essa reportagem completa que você só vê aqui no Ronda Gerais. Ronda na tela! O Ronda Gerais traz informações sobre a nota divulgada pela Receita Federal sobre aparelhos e equipamentos médicos apreendidos neste ano, onde Rui Muniz e Raquel Muniz são citados. A Delegacia da Receita Federal coloca na nota à imprensa que a fiscalização envolvendo a retenção e a apreensão dos equipamentos médicos importados, supostamente pela Associação Mantenedora de Estabelecimentos Escolares, a AMAS Brasil, foi concluído, com imposição da pena de perdimento dos produtos. De acordo com a Receita, ficou evidente a interposição fraudulenta, ocultação dos reais importadores e falta de comprovação de origem. Na nota consta que Rui Muniz e Raquel Muniz teriam arquitetado a fraude para importar tais bens por meio da AMAS Brasil, Soebras e Hospital das Clínicas, associações cujos integrantes dos conselhos e diretorias são interpostas pessoas laranjas. Na data de apreensão, os equipamentos médicos foram avaliados em mais de 8 milhões de reais. No final da nota da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Montes Claros, consta que haverá representação aos Ministérios da Saúde, da Educação, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, com o intuito de cassar a certificação de entidade beneficente de assistência social em relação à AMAS, à Soebras e ao Hospital Mário Ribeiro. A coletiva começou por volta de 9h30 da manhã desta segunda-feira aqui na Receita Federal, com informações sobre os equipamentos que foram apreendidos. A questão se resume na apreensão de equipamentos médicos que foram supostamente importados pela Associação Mantenedora de Estabelecimentos Escolares, conhecido como a AMAS Brasil. E dessa importação, a Receita Federal, pelo um processo específico de fiscalização, identificou a materialização de algumas fraudes em conformidade com o regulamento aduaneiro. E essas fraudes foram caracterizadas por interposição fraudulenta, ocultação dos reais importadores e a falta de comprovação dos recursos empregados na atividade de comércio exterior, bem como a sua disponibilidade e a efetiva transferência dos recursos dos quais a AMAS iria utilizar nessa operação de comércio exterior. Como de praxe, a Receita Federal tratou de levar a efeito alguns procedimentos regulamentados pelas instruções normativas. Dentre esses procedimentos, iniciou-se uma diligência no Hospital Mário Ribeiro, que está vinculada a uma associação denominada Ambar Saúde e que seria destinatária desses bens. E nessa oportunidade, auditores fiscais realizaram uma visita e nos causou estranheza algumas declarações do senhor Rui Adriano Borges Muniz, que estava em companhia de sua esposa Tânia Raquel Muniz. E uma das falas dele que chamou a atenção foi essa aqui. Isso aqui ele tentou explicar como ele direciona os investimentos de seus recursos. E numa breve síntese, ele disse que faz os seus investimentos em face de estabelecimentos que estão com dificuldades financeiras, vinculam-nas a AMAS ou a Soebras, para no segundo momento, depois de recuperadas, esses estabelecimentos devolvem os recursos a ele. Uma outra questão que, quando foi realizada essa visita, que também chamou a atenção, foi a declaração desse senhor, em que ele fala que a Soebras, que é uma associação tida como sem fins lucrativos, com sede em Brasília, classificando-a como a grande holding de todo o grupo econômico a que ele representa. E no primeiro momento foi feita uma habilitação no sistema de comércio exterior pela AMAS Brasil com o intuito de formalizar e dar início ao procedimento de importação desses equipamentos médicos. No primeiro momento foi indeferido esse pedido de revisão de estimativa, que ele queria um limite suficiente para que acontecesse essa importação.
Não satisfeito com o indeferimento, requisitou uma reunião aqui na Receita Federal para fazer algumas ponderações, nas quais essas ponderações foram reduzidas a termo, de acordo com essa ata. Quando dessa visita, um fato que chamou a atenção da declaração do senhor Rui Muniz foi o fato de afirmar em que a Soebras era a dona do terreno e do Hospital Mário Ribeiro. Cruzando informações, a gente identificou numa página de Facebook da senhora Tânia Raquel Muniz, em que ela declara que ela e o senhor Rui Muniz estiveram na Alemanha e lá compraram, nós compramos todos os equipamentos necessários para o Hospital Mário Ribeiro. Na sequência, com o prosseguimento das investigações, a gente identificou esse orçamento enviado pela empresa exportadora a ele, em que a pessoa tida como importador oculto, o senhor Rui Muniz, aprovou todo o orçamento dos equipamentos que seriam importados. Está aqui a assinatura dele. E esse orçamento, ele veio com a exigência de que o pagamento deveria ser à vista, ou seja, pagamento antecipado ao embarque das mercadorias. E em intimação a alguns integrantes do Conselho Fiscal e da diretoria das associações, como exemplo, a gente extraiu aqui algumas declarações, e aqui vocês verifiquem aqui a declaração do presidente da AMAS, o Jonathan, em que foi realizada uma pergunta para ele qual era a fonte de receita da AMAS, e curiosamente ele respondeu que ainda existia essa fonte de receita, mas que esperava tão logo o hospital começasse a trabalhar com o SUS, a AMAS passaria a ter receitas oriundas desses pagamentos do SUS. Isso aqui chamou a atenção porque a AMAS, na versão deles, era tida como uma mantenedora do hospital. Mas financeiramente o que se vê é o contrário, é o hospital que está sendo mantenedor da AMAS. Uma outra declaração que a gente reduziu a termo também, que chamou a atenção, foi aqui a declaração da vice-presidente do Conselho Fiscal da AMAS, em que ela afirma desconhecer qualquer atividade inerente ao exercício do Conselho Fiscal, as atribuições de um conselheiro fiscal de uma associação, desconhece por completo, não recorda que assinou qualquer documento que a fizesse integrar a essa associação, e tão somente recordava que alguém passou lá dizendo para assinar alguns documentos e que era da AMAS. Por essa declaração dessa senhora, que espontaneamente procurou a Receita Federal, declarou que só veio tomar conhecimento que era presidente do Conselho Fiscal da Soebras só quando recebeu o auto de infração de perdimento dos bens. Foi o momento em que ela teve ciência que era a presidente. E relata ainda que recorda que a senhora Tânia Raquel Muniz a procurou para assinar alguns documentos, sem detalhar o que era. Na ocasião, ela disse ainda que pretendia fazer a leitura, mas que instantaneamente foi interrompida por essa senhora, dizendo que estava com pressa e que não precisava ler a documentação. Essa aqui é a presidente da Soebras, Conselho Fiscal da Soebras. Essa aqui é a fatura de compra desses equipamentos, emitida pela empresa exportadora. Essa nota de compra, essa fatura comercial, para vocês terem uma ideia, é como se fosse uma nota fiscal no Brasil. Por meio desse documento, que é essencial nas transações internacionais, todos os dados aqui registrados são condições sem a qual não há essa transação, vem com a expressão aqui que o pagamento foi realizado à vista. E por que a interposição fraudulenta? Como vocês viram, com poucos exemplos aqui dos conselheiros fiscais e dos diretores que tiveram declarações reduzidas a termo, nenhum deles sabe nem a razão de estar ali integrando o Conselho Fiscal e a diretoria dessas associações. Por outro lado, de acordo com as declarações emitidas pelos principais autuados, é manifesta a atuação direta, a defesa dos interesses pessoais velada por essas associações,
que tem cunho eminentemente lucrativo, fazendo crer que seria uma associação sem fins lucrativos. O casal Rui Muniz e Raquel Muniz é tão estreita com essas associações, com essas empresas, com esse grupo econômico, que em todas as situações eles estão na vanguarda, são os protagonistas para solucionar as questões que geram resistências aos interesses deles, como aconteceu na importação desses bens. A exemplo disso, foi esse e-mail em que a senhora Raquel Muniz provocou a cúpula da Receita Federal, buscando agendar uma reunião com o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, cujo assunto era solucionar o impasse na importação dos equipamentos médicos. Está aqui o e-mail emitido da Câmara dos Deputados, e dessa reunião participaria a senhora Raquel e o senhor prefeito. Para concluir toda essa questão e demonstrar os reais interesses, a Receita Federal descobriu essas procurações lavradas em cartórios aqui de Montes Claros, em que a Amas Brasil, suposta associação, por meio da pessoa tida como presidente da associação, o Jonathan Rodrigues, e o tesoureiro Joelton, outorgaram poderes para que o filho do prefeito, Rui Muniz, o Rui Gabriel, e uma gestora da Soebras em Brasília, movimentasse irrestritamente todos os recursos financeiros da Amas Brasil que fossem creditados nas instituições financeiras Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, que está aqui representado pelos procuradores Marcelo Cerqueira e Alain Versiani, que, de acordo com suas competências, oferecerá denúncia, ajuizará a ação devida pelo cometimento em tese dos crimes de descaminho, associação criminosa, falsidade ideológica por parte de todos os envolvidos. E especificamente em relação ao senhor Rui Muniz e Raquel Muniz, além desses que eu já citei, responderão também pelo cometimento em tese do crime de estelionato, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e advocacia administrativa. Todos os documentos dão conta que os bens foram pagos. Há uma contradição em dizer que não recebeu, mas todos os documentos emitidos comprovam que o pagamento foi à vista. Inclusive, essa é a razão de responder em tese pelos crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, porque se houve esse pagamento e ele não foi formalmente transacionado entre o Estado alemão e o Estado brasileiro, que isso aí teria que passar pelo Banco Central e não há esse registro, tudo leva a crer que se houve o pagamento, como os documentos registram, ele foi à margem dessas formalidades. E aí que justifica, fundamenta o cometimento em tese do crime de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A gente simplesmente visualiza a situação, identifica a situação que aponta para um cometimento em tese do crime e dá os indicadores para o Ministério Público Federal, para no segundo momento o próprio Ministério Público Federal levar adiante essa investigação. Toda empresa visa lucro e esses estabelecimentos que supostamente estão vinculados a essas associações que são tidas como filantrópicas, elas geram lucros e, por tabela, são agraciadas até então pela imunidade tributária por se habilitar como entidade de beneficência de assistência social. A Receita Federal dispõe em sua legislação 3 formas de destinação dos bens declarados perdidos. Ou ela leiloa, ou ela incorpora no próprio patrimônio, ou ela faz uma doação para órgãos públicos ou para associações. O Hospital das Clínicas Mário Ribeiro da Silveira foi o local escolhido para a coletiva do prefeito de Montes Claros, Rui Muniz, e da deputada federal Raquel Muniz para responderem à ação e às acusações da Receita Federal. Fazendo aqui alguns comentários com vocês a respeito, vocês já viram alguém, a Receita Federal, dar entrevista coletiva sobre alguma investigação
Aonde você já viu? Já viu da Polícia Federal, da entrevista. Já viu o Ministério Público Federal. A Receita Federal deve ser inédito no Brasil, a primeira vez aqui no Montes Claros, na região, com certeza, a primeira vez que vai vir a público chamar uma entrevista coletiva. Quando a gente reúne para discutir a questão da saúde pública, saúde hospitalar, a proposta é para resolver de todos os hospitais. O Mário Ribeiro está parte, né? A parte da Santa Casa, do Haroldo Tourinho, do Dias Godinho, do pronto-socorro, que é particular. A gente defende de todos, que a gente quer a boa saúde da cidade. Então, é muito estranho essa perseguição que a Receita Federal e outros órgãos aí estão fazendo à nossa pessoa, para tentar fazer escândalo, fazer manchete de televisão, manchete de jornal, para tentar prejudicar, influenciando. A eleição precisa ser livre, precisa ser democrática, as pessoas votarem livremente. A eleição são de 2 turnos, né? Vai ter candidatos para todos os gostos, se Deus quiser. As pessoas escolhem, no segundo turno escolhem os 2 e votam, escolhem livremente. Não precisa dessa interferência e tudo mais. Se eu perguntar lá o taxista, ou o gari, qualquer morador do Jardim Brasil, certo? E perguntar assim, o Hospital Mário Ribeiro é o hospital de quem aí? 100%, Zé Vicente, cumprimentaram aí, 100% das pessoas vão falar para vocês que é o Hospital da FUNORTE, pode falar o Hospital da Soebras, pode falar até o Hospital de Rui, o Hospital da Raquel, pode até falar isso. O Hospital da Soebras, é fato isso, qualquer pessoa que perguntar o que é que nós fazemos na nossa vida. Que se eu escondo, eu já fui diretor da Soebras, eu sou lá desde a época de 1997, quando fizemos a incorporação da Soebras, eu sou membro lá. Raquel já foi presidente por 8 anos, 2 mandatos. Fala assim, a Soebras não é filantrópica, ela precisou usar a da AMAS Saúde, da AMAS Brasil, né? A Soebras não é filantrópica, tá aqui, ó, Ministério da Educação, Secretaria de Regulação e Supervisão de Educação Superior, uma declaração número 482, assinada pela senhora Sinara Dias Custódio, que é do MEC. Todos esses equipamentos que foram comprados legitimamente, dentro da lei. Nós fizemos para o Hospital Mário Ribeiro 2 importações. Antes da CPI da órtese e prótese, tudo ok, liberado, tudo bacana. Depois da CPI da órtese e prótese, eu vou mostrar os documentos para vocês. Quando nós falamos a verdade da parcialidade do Ministério Público na apuração da fraude lá da Operação Desiderato, aí que eles mudaram a postura e passaram a perseguir a gente. Porque até 18 de junho, né? É 18 de junho? Até 18 de junho, estava tudo normal, tudo bacana. Os equipamentos foram todos liberados. Vou mostrar para vocês o tanto de equipamentos que estão aqui no hospital, tudo liberado, funcionando aí, bacana. Equipamentos de alto nível, tudo legal. O radar tá lá. O maior prejuízo não é a mim, não. Porque nós não gastamos R$1 ainda, Rafael. Nós não pagamos nem R$1 ainda. O maior prejuízo que está sendo causado são as crianças que estão precisando dos leitos de UTI neonatal. Está aí pronta. Vou subir lá e mostrar para vocês os 20 leitos de UTI. Prontinho, Regina. Prontinho para funcionar. E ele aprendeu os equipamentos lá. Eu estou triste pelos 110 leitos de CTI, Adriana. Podia estar funcionando, Ana Paula. O defasar de leitos de CTI. A Santa Casa está correndo para fazer 20 lá no hospital deles lá agora. Mais 20. Tem 30, fazer mais 20 vai para 50. Vou mandar ofício, sim, para os órgãos todos, para pedir celeridade nos processos. E nesse, então, a gente tem que pedir mesmo, porque nós não podemos aceitar gente morrendo, porque nós não podemos trazer esses equipamentos. Equipamentos esses que eles nem sabem, que falaram hoje que esses equipamentos poderão ser entregues através de leilão ou ser doados para qualquer instituição. Os equipamentos foram feitos sob medidas para esse hospital. O pessoal da Alemanha veio aqui e mediu, nós mudamos muita coisa aqui, a arquiteta Marluta sabe disso, quem trabalhou aqui, a Graciele, a engenheira, nós tivemos que mudar várias coisas aqui para atender, para receber esses equipamentos. Foi formado, é público, dentro da Receita Federal, o povo já sabe disso, no Ministério Público Federal, todo mundo sabe, foi formada uma força-tarefa envolvendo Ministério Público Federal, Receita Federal, Polícia Federal, Ministério Público Estadual, para perseguir Rui Muniz e a Raquel. As palavras do doutor André Vasconcelos, nós vamos enterrar Rui de cabeça para baixo, vivo, os olhos abertos. Falou isso.
o André Vasconcelos, que é o procurador federal aqui de Montes Claros. Então eles falaram que vai formar uma força-tarefa. Após essa audiência pública da CPI, eles começaram a abrir ação civil pública contra a Rui, contra a secretária de Saúde, contra o ex-secretário de Saúde, contra, na empresa, inúmeras ações, tudo que você pensar na minha vida, na vida das empresas, na vida das pessoas, começou a incomodar isso aí, essa perseguição contumaz, deflagrada, porque simplesmente eu disse, o senhor André, e na época, né, o delegado da Polícia Federal, doutor Marcelo, falei, vocês foram no mínimo parciais, porque vocês não poderiam estar inocentando os diretores de hospitais. Vocês poderiam sim, os médicos são culpados e eles são culpados, vão puni-los. Mas não existe o trabalho do médico se não tiver o trabalho de quem compra a prótese, e de quem fatura, e de quem controla o estoque. Quem faz isso é o gestor dos hospitais. Então os hospitais, o senhor não pode inocentá-los a priori. O senhor tem que aprofundar a investigação, porque eles aí estão envolvidos. Quem estava lá na CPI está gravado, eu disse isso, estou repetindo aqui agora para vocês. E eles, a partir daí, começaram a me perseguir enormemente. A denúncia é que o casal tem usado, então, de uma falsa filantropia para poder comprar equipamentos médicos e, enfim, enriquecer o grupo. Qual que é a resposta da Prefeitura? A Prefeitura de Montes Claros quer ter a melhor saúde pública aqui, quer ter os melhores prestadores de serviços. Existe aqui uma deficiência de 2.000 leitos no norte de Minas. Falta pelo menos 200 leitos de CTI. Então nós, como prefeito, temos que lutar para vir novos hospitais. E ainda mais como prefeito e empresário, pessoa empreendedora que, pela FUNORTE, pela Soebras, possibilitou a criação do Hospital Mário Ribeiro, é um absurdo completo esse hospital não entrar em funcionamento. A gente quer que ele entre imediatamente em funcionamento, que esses equipamentos serão liberados em breve. A decisão é apenas de primeira instância, vai para Brasília, tem segunda, tem terceira instância. Já esses equipamentos vão ser liberados porque não houve dinheiro público, não há nada, não houve pagamento irregular. A pura verdade é o quê? É que a Soebras é uma instituição forte, que tem 8.000 funcionários no Brasil, fatura em torno de 500 milhões de reais, ela pega os seus resultados e investe em criação de novas escolas e novo hospital, é o caso aqui. Um hospital fabuloso, um hospital que você que está nos ouvindo merece vir visitar para conhecer. Espero que a imprensa conheça aí para você ver. Hospital com 110 leitos de CTI, 16 salas cirúrgicas, 340 leitos, fabuloso. Hospital de ensino. Equipamentos de primeiro mundo, então é isso aí, nós queremos justiça e a verdade sempre vence a mentira e o bem vence o mal, essa é a verdade universal. Nós em breve estaremos aí funcionando no Hospital Mário Ribeiro com toda a força para atender o povo de Montes Claros e do norte de Minas. A Soebras é uma instituição grande, como eu falei, ela tem 126 filiais e quando você abre uma unidade de saúde, essa unidade de saúde ela tem renda própria, ela tem que funcionar e ter sua contabilidade ali segmentada. E nós optamos para que fosse feita a gestão do hospital da Soebras pela AMAS Saúde. E isso é assim como já funciona aqui nesse hospital, a AMBA Saúde. A AMBA Saúde administra o Centro de Referência à Oftalmologia, o Hospital Dia. Lá no Hilton Rocha também tem uma OS que faz a gestão. A Soebras tem todas as condições, demonstrou todas as condições, tem o dinheiro, não é dinheiro público, é um dinheiro da Soebras. E a AMAS e a Soebras são instituições filantrópicas, são instituições que agem conjuntamente para servir as pessoas. Esse é o propósito da AMAS, como uma instituição de assistência social, agora de saúde e de educação, e também da Soebras, que é fazer educação e prestar serviço de qualidade. Então, a AMAS não é municipal. A APAS, ela é uma instituição privada que funcionou por muitos anos dentro da prefeitura e irregularmente. Ela é uma instituição do terceiro setor. Quando eu virei prefeito, nós separamos a APAS da prefeitura, por até recomendação do Ministério Público Estadual. A APAS, portanto, hoje AMAS, é uma instituição privada, sem fins lucrativos, de caráter filantrópico. Igualzinho é a Soebras, igualzinho é a Irmandade Nossa Senhora das Mercês, igualzinho é a Fundação Dilson Godinho. São instituições do terceiro setor que ajudam o poder público a prestar os serviços de saúde e de educação com qualidade, livre dos tributos. Em relação às pessoas que são usadas nesse processo que o delegado citou como laranja e que não faziam parte do processo, às vezes nem conheciam as reuniões que eram feitas, o que o senhor tem a dizer? Isso não é verdade, é mais uma mentira do Gilmar. As pessoas da Soebras, você as conheceu aqui, o professor Elânio, o Eduardo, a Ivanilde, a Raquel,
Tiago, são todas pessoas sérias. O Jonathan Rodrigues é um biomédico, uma pessoa que dirige aqui tão bem o hospital. Hoje está também fazendo curso de medicina. Então, é uma mentira. As pessoas são saudáveis, são pessoas maiores, livres, e quem fala que é laranja é porque é para denegrir as pessoas. Isso é uma mentira do delegado da Receita Federal, que é uma pessoa engajada politicamente na cidade, todos o conhecem. É só você olhar o Facebook dele, olhar suas companhias, você vai ver aonde que tem vinculação política desse senhor, péssimo funcionário público, mau servidor público aqui em Montes Claros. Seria uma perseguição, então, da Receita, Rui? O senhor acredita nisso? Com certeza, da Receita e da Procuradoria Federal. Eles formaram uma força-tarefa para perseguir o prefeito Rui Muniz, a deputada Raquel Muniz, após o nosso posicionamento frente à CPI de prótese e órtese, onde nós acusamos de serem parciais naquele julgamento. Então, essa é a razão. Fazer política pequena sobre um trabalho sério de uma entidade de quase 50 anos, que é a Soebras aqui em Montes Claros. À medida que esse tanto de arbitrariedade tem ocorrido, é importante também aqui, através da imprensa, a gente esclarecer que essas pessoas também, elas têm que ser denunciadas, elas deverão ser punidas, porque elas efetivamente estão cometendo crimes, sim, de responsabilidade civil e criminal, à medida que não deixa esse hospital funcionar na plenitude que ele pode funcionar, porque necessita desses aparelhos para atender os pacientes em CTI, no bloco cirúrgico, e todos que vocês já conhecem o Hospital Mário Ribeiro sabem da qualidade do serviço aqui, que aqui não se cobra nada, que é um hospital filantrópico. Então, essas pessoas, elas sim é que vão ser responsabilizadas pela morte de pessoas em Montes Claros e no norte de Minas, que não podem ter o atendimento aqui em função de não podermos receber esses equipamentos.